Salve, salve gente do Maranhão, salve galera, salve companheirada, nós estamos aqui em mais um episódio do seu podcast de política Já Pode Falar. E hoje a gente tem um convidado muito especial, uma figura incrível, professor, historiador, militante social. Eu tenho o prazer e a alegria de receber aqui Adroaldo Almeida. Bom dia, Adroaldo, seja bem-vindo ao podcast Já Pode Falar. Bom dia, Ricardo, bom dia, ouvinte. Para mim é uma grande emoção e também satisfação da gente poder estar discutindo mais uma vez, trocando ideias, diálogo, enfim. Estamos aqui para poder discutir política dentro do Maranhão, esse cenário também do Brasil, enfim. E, Adroaldo, na verdade a gente está dando bom dia porque a gente está gravando pela manhã, mas isso aqui vai ao ar às 17 horas sempre, né? Mas é porque a gente está gravando dentro da espontaneidade, né? De encontrar uma pessoa e não artificializar. Mas, Adroaldo, a gente começa sempre o podcast pedindo que os nossos convidados se apresentem, digam o nome, suas atividades, um pouco assim, um resumo, num parágrafo, quem é Adroaldo Almeida? Bom, Adroaldo é, antes de tudo, um professor já de longa data. Hoje eu estou no Instituto Federal do Maranhão, ali no campus Maracanã. Onde eu estudei, diga-se de passagem. Sério, cara? Verdade. Onde você estudou, onde meu pai também estudou. Meu pai também sociólogo, colega teu também, professor Alderico Santos. Hoje é professor hoje que eu digo já de algum tempo, né? É professor no Instituto Federal Campus Monte Castelo. E hoje nós somos colegas, né? Desde 2008 nós somos colegas também de trabalho, eu no campus Maracanã. Mas além disso eu venho discutindo e pesquisando sobre o campo da política brasileira e em especial o envolvimento dos evangélicos com a política. Isso começa ali no final do século XIX, tratando sobre a inserção das igrejas protestantes no Maranhão. E durante a minha dissertação de mestrado falo a respeito de uma igreja em específico, fundada por um maranhense que foi Miguel Vieira Ferreira, ali no estado do Rio de Janeiro, em 1879, e depois uma tese, essa que vira também livro, recentemente lançado durante o período da pandemia, que foi sobre os evangélicos e a ditadura militar no Brasil, percorrendo o período aí entre 64 até 1985. Maravilha, daqui a pouco a gente faz um mergulho nesses trabalhos riquíssimos e muito interessantes para mim, primeiro porque eu sou de família evangélica, né? Eu nasci no evangelho, como se diz, então eu tenho muito interesse nessa relação igreja, fé e política, porque é uma das coisas que mais me impactam e que mais diz para mim, né? Essa relação de fé e a nossa atuação política. Mas antes eu gostaria que você falasse um pouco das suas origens. Como é que foi a tua vida? Que tipo de família, que tipo de comunidade, de bairro, meu amigo, viveu na sua infância e juventude? Como é que deu esse processo? Bom, eu nasço aqui em São Luís, né? Filhos de Alderico e Maria Ribamar Silva. A minha mãe é uma professora formada ainda na época do Liceu Maranhense, estudou no Liceu e ali ela já sai como as professoras antigas daquele período. Chamava, né? Normalista? As normalistas. E aí mamãe já muito cedo se torna professora, era costureira, era dona de casa, uma espécie de faz-tudo, como a boa parte das mulheres dentro do Brasil são. E papai, como técnico agrícola, foi trabalhar dentro da sua área. Hoje que eu estou sabendo que Alderico é técnico agrícola também. É técnico agrícola, então... Capagado, como se diz. E aí a ideia, naquele momento, como boa parte do que acontecia dentro do Nordeste brasileiro, era tentar a sorte, a vida dentro dentro da região sul-sudeste do país. E daí a gente se desloca, ainda no final dos anos 70, ali para o estado de São Paulo. Ah, vocês foram morar em São Paulo? Fomos morar em São Paulo, muito criança ainda, devia ter cerca de 4, 5 anos de idade. Na capital mesmo, Paulo? Na capital. E papai foi trabalhar na Emater. Emater não, na CETESB. Emater é o equivalente aqui no Maranhão, na CETESB. E que cuidava, imagina, uma empresa, uma das maiores da América Latina, cuidando de questões de esgoto, ambientalismo dentro da região de São Paulo. Saneamento, enfim. E só que é uma coisa muito louca, enfim, de ver dentro daquele Como é que foi tua infância em São Paulo, cara? Porque é uma cidade que ferve, né? E uma família de nordestinos,
gente preta, como é que eram as brincadeiras, como era a tua vivência no dia a dia em São Paulo? Cara, eu me lembro muito pouco, em função da idade, em função, enfim, dessa minha memória seletiva, daí eu me lembro da gente estar junto, irmãos. Sim. E com Tu era muito tios pequeno, e tias, então, era né? muito pequeno. Ah. E aí eu me recordo o seguinte, da gente estar indo para Parque Ibirapuera para poder ir e ver pouso e decolagem de avião, que para mim era um negócio espetacular. Então ia para Campo de Ainda Marte. hoje fascina muita gente, isso. né? Ia para Campo de Marte, então ia para ver o aeroporto de Guarulhos. E hoje como é a tua então, relação com São Paulo, quando tu voltas lá? Tu tem essa memória afetiva com a cidade? não, porque eu acho que as questões políticas elas acabaram determinando assim, uma certa rejeição pelo Estado, não pelas pessoas do Estado. Mas o conservadorismo paulista na Te política incomoda muito. tem me incomodado já de muito tempo, não é de agora. Então, Mas vamos voltar ainda para o tempo de infância. E quando é que ocorre o retorno, o regresso de vocês para o Maranhão? e daí quando a gente retorna, então a gente vai pro bairro da Coab. Então eu vou morar na Coab, daí onde é que vem as minhas melhores memórias, digo assim, o bairro da Coab e o bairro do Ipim São Cristóvão. Então a gente retorna para lá, onde morava o meu avô também, o avô paterno, e os meus avós maternos. Então meio que era um grupo familiar ali na Coab, quarto conjunto, e dali inclusive que conheci vários amigos que até hoje tenho, inclusive dentro do campo da militância, enfim. Então ali a gente jogava bola na rua, ali a gente, enfim, fazia as nossas brincadeiras, festas juninas. Era um momento ainda que se tinha quadrilha ali pelas ruas do quarto conjunto da Coab. Então era todo mundo muito próximo. Então se criou ali um núcleo. Ali já 10, 12 anos, por aí, não? Ali já com 8 anos. 8 anos 8 já. anos, eu acho que talvez até um pouco menos. Mas é onde eu passei bastante tempo. Me lembro bem da gente estar jogando futebol ali na quadra do Almirante Tamandaré. Então percorrer ali, eu me lembro que o Quatrac estava em formação, Sim, em construção. em construção. Então, Os pra muitos gente- Quatracs. os muitos Quatracs. Então pra gente era um barato viver aquela ideia de exploração feito Descobertas, escoteiro. né? Descobertas. Mas a Coab era muito acanhada ainda naquela época, né? Hoje a Coab virou uma outra coisa. Né? Eu lembro que o quarto conjunto tinha uma ideia assim de pessoas de classe média, né? Sim, sim. Então, meu avô, por exemplo, os dois avós que moravam ali dentro da Coab eram funcionários da antiga Estrada de Ferro. Então, as condições financeiras deles permitiram ter aí o financiamento de uma casa e razoavelmente boa para os padrões daquele período, lembro bem. Sim. Então a gente tinha como vizinhos contador, então funcionários públicos, então é aquela classe média clássica daquele período, né? Enfim, que convivia ali. Depois vai tomando outros contornos, enfim. Tu estudou em escola pública? Eu estudei no Bacelar No Bacelar Portela, Portela. isso já no início, aí é uma história curiosa, porque veja, só um parênteses aqui em torno dela. Nós estudávamos em escola de bairro, né? Naquele período eu comecei estudando, me lembro bem, no colégio, como é que é o nome? Príncipe, rapaz, agora fugiu completamente, o Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe. E estudamos, que era uma escola na Coab, perto do Pax, que Era uma escola famosa, particular. uma escola particular. Daí nós fomos para o Mengue, do Pequeno Príncipe para o Mengue. Ainda no chamado primeiro grau na época. Isso, ainda no primeiro grau. E aí papai se envolve, para variar, nas suas militâncias dentro do campo progressista e tal, no combate e enfrentamento ao aumento das mensalidades nas escolas particulares. E imagina, éramos 4 filhos, dentro de escola particular, assim como outros, pais, mães, enfim. E nesse enfrentamento eles ocuparam as escolas. Imagina, cara, isso que eu acho assim belíssimo do que a gente viveu nos anos 80, período de redemocratização no país. Sim, sim. A gente está falando de pais que ocuparam escolas particulares. Veja só, a gente está lutando pela diminuição do preço das mensalidades. Exatamente, pela diminuição. Então esse movimento muito forte entre pais de alunos e liderado pelo meu pai, Sim. Alderico.
e mamãe também estava junto ali, né, nessa coisa louca. Então imagina a situação, muita gente dizendo, se você não consegue pagar, então não coloca teu filho na escola, enfim. Mas papai estava ocupando, teve pai ocupando também no Dom Bosco, no Batista. Uma das pessoas naquele momento que estávamos ali era o Rafael Silva, o pai dele. O pai dele, que hoje é professor da UFMA. Exatamente. Aposentado, então, isso. O Zé Carlos Basto, hoje é advogado, enfim. Hoje não, já de muito tempo. Enfim, então algumas dessas pessoas se encontraram dentro desse campo aí de ocupação. Ocorre que depois desse movimento ter alcançado sucesso, reduzido a mensalidade aí dessas escolas, papai recebe uma carta informando que seus filhos não podem mais estudar no Mengue. E aí nós somos expulsos. Aí você convidados a sair. E papai tem até hoje esse documento, que é um negócio muito louco. Tem que botar isso numa moldura. Ele botou isso numa moldura. Seríssimo. Botou uma moldura que é um documento timbrado do Mengue, informando que os filhos não podem mais estudar na escola. E como o papai tinha esse movimento, tinha alcançado uma dimensão enorme na Grande Ilha, nenhuma escola particular queria aceitar os filhos. Então a gente acabou indo para a escola pública. Eu fui para o Bacelar Portela, o Marconi, meu outro irmão, foi para o Liceu, um outro menor foi para o SEMA. Então todos nós tivemos nossa experiência. Foram inclusive separados. Tivemos nossa experiência em escola pública a partir daí, em função dessa circunstância. Mas dá para fazer um comparativo das condições de sala de aula na escola particular e na escola pública? Como é que era isso para ti? Como criança saindo da escola particular, que é uma escola de classe média, aqui no centro, para ir para uma escola pública de bairro? Bom, a Bacelar Portela é ali na Jordô. Na Jordô. Então, eu me lembro que... Você fez algum curso técnico lá? Não? Técnico em edificações. Então, a mudança, Ricardo, foi brutal. Que era a Escola Técnica do Estado, Que era a Escola Técnica do Estado. Ela começa exatamente assim, Escola Técnica Estadual do Maranhão, Dr. João Bacelar Portela. Tinha duas escolas ali pertinho, né? O Bacelar e o Coelho Neto, um do lado do outro. E o Coelho Neto, eu me lembro que eram outros cursos oferecidos, né? Chamado científico. Exato. E atraía um bom grupo, sobretudo de mulheres. Enquanto que a escola técnica ali, eu pelo menos me lembro, já tinha 14 anos naquele momento. Né? E foi outra situação complicada, porque quando nós viemos de São Paulo, a gente veio para se matricular em escola particular, aqui o Colégio Pequeno Príncipe. E eu passei do terceiro período, eu chego para fazer o terceiro período e faço a prova de seleção muito rápida para a primeira série. E aí quando eu faço a seleção para a primeira série, a professora vira para minha mãe e diz: vamos aplicar a prova da segunda série, ali do ensino fundamental, né, primário daquele período. E aí eu respondo também a prova rapidamente. Então eu adiantei um ano. Isso teve um problema na hora de ir para a Escola Técnica Bacelar Portela, porque minha idade era incompatível. Eu estava com 14 anos de idade. E os outros já com 16, e os outros 17. com 15 e 16 anos. Mas acabou que se resolveu isso daí, foi uma engenharia enorme para eu poder acabou amadurecendo mais rápido, né, no convívio com essa rapaziada. E aí foi a questão, porque eu vivia dentro de uma bolha, essa é a grande verdade, dentro de uma escola particular, no centro da cidade, onde meus pais iam nos deixar, ou no limite você pegava um ônibus repleto de gente dentro da tua mesma classe social, enfim, essa coisa toda. Quando eu vou para o Bacelar Portela, já vem o primeiro problema, né? Na minha cabeça, tudo estava em desconformidade aquilo que eu vivenciava dentro da escola particular. Vou fazer um parênteses aqui na nossa conversa. Tu falou uma coisa que me lembrou uma situação que é muito corriqueira no Maranhão e outras situações. O menino estuda, o pai leva para a escola, deixa ele numa escola como Crescimento, como Reino Infantil, ao final manda o motorista buscar, e a convivência do menino é carro, casa, carro, sala de aula. Sala de aula, carro, casa. Verdade. De repente esse menino se forma, logo ele vai passar no vestibular com muita facilidade, torna-se um médico ou um juiz de direito concursado, assim, com a idade muito tenra,
e logo ele é colocado a decidir sobre vidas de populações periféricas, negra, indígena. Como é que vai haver possibilidade de haver uma maturidade, um entendimento dessas complexidades que a nossa sociedade tão injusta tem? Verdade. E aí a gente vê tanta decisão e barbárie ocorrendo em nome da lei que nos assusta muito. Mesma coisa ocorre com médicos jovens que também não compreendem, por exemplo, as doenças da pobreza, né? As doenças da negritude. Então eu citei isso só porque de fato tu citou a tal bolha e mostra como foi importante para ti, Alderico, sair dessa escola, Alderico Adroaldo, porque o pai dele, eu convivi muito com o pai dele também, tanto em sala de aula como também na atividade política, né? Sair da bolha da escola particular e conviver com essa rapaziada, inclusive com a idade mais avançada do que tu, né? Isso te deu uma maturidade maior. Essa experiência, eu te digo assim, com muita transparência e sinceridade no coração, ela foi para mim uma experiência excepcional, porque você está dentro de uma situação em que as coisas para mim eram lidas a partir do cenário que eu vivia. Então a sociedade, as pessoas para mim eram aquilo que eu olhava dentro de uma escola como era o Meng dentro daquele período. Então convivia com aniversários, com pessoas dentro daquele contexto. Quando eu vou para o Bacelar Portela, além do impacto com uma estrutura de uma escola pública, e diga-se de passagem, o Bacelar Portela naquele momento, em 1989, tinha sido a primeira seleção que tinha ocorrido para alunos, porque até então você entrava depois de você não conseguir passar no liceu, de você não conseguir passar no Colégio Gonçalves Dias, então sobrava a escola lá da Jordoa. Era tipo uma escola de segunda categoria, não passou do liceu, transfere para... E tanto é a estrutura que eu me lembro bem que se chamava de pavilhão. Então pavilhão na minha cabeça era coisa de prisão. Coisa meio militaresca também, Exato. né? Então, e de fato a estrutura era militaresca. De fato, a gente vivia realmente num... E lá eu conheci algumas pessoas, entre elas Francisco Valdério, você conhece, hoje professor de filosofia, e Valdério naquele momento está criando um movimento ali para a formação do Grêmio. Eu nem sabia o que era Grêmio. Lá, a tua descoberta desse processo político vai se dar no Vai ser exatamente dentro do Bacelar Portela. Não se deu no Meng ainda. Não acordou com a militância do teu pai. Eu olhava a militância do meu pai, mas não compreendia absolutamente muita coisa. E aquilo te dava um certo constrangimento, o fato de teu pai estar puxando aquilo e todo mundo te olhar atravessado, não? Não, na verdade eu não ligava muito para isso. Imagina, com 12, 13 anos. Não se preocupava em nada. Aí eu saio de lá com 14, então a minha ideia, 12, 13 anos, era brincar de bola, curtir a vida. Eu só fui acordar de fato para essa situação quando me vi expulso do Meng, né? Quando a gente saiu, aí que a gente acordou e por que nós viemos parar aqui. Aí é meio que a ficha caiu. Aí a ficha cai e em grande medida coloca uma culpa ali em papai pelo fato dele ter feito isso e tal, e colocou a gente nessa situação. E teu pai conversava com vocês sobre isso, sobre essa mudança? Como é que ele, qual é o diálogo de vocês? Aí quando ele começa a falar, a discutir sobre essas questões, é que vagarosamente a gente vai entendendo que processo é aquele. E aí é quando o papai também vai se envolver com a política, né? Sim. Então o papai tinha sido... Ele foi candidato a vereador em São Luís. Então ele foi diretor do PROCON, diga-se de passagem, numa época diferente de agora e tal, que a gente tem pessoas midiáticas nessa questão do PROCON. Mas papai foi um cara midiática nisso. Papai foi um cara que bateu muito em relação a aumento de preços, batidas que ele dava, inclusive aqui em matadouros, frigoríficos, enfim, porque havia, você se lembra bem disso, a gente tinha um supermercado que dominava aqui o Maranhão naquele momento, o supermercado Lusitana. E papai tinha que fazer o enfrentamento com as poucas ferramentas naquele período. Mas hoje, inclusive, o domínio é maior, né? O domínio é muito maior. Da rede de supermercado atual. Então eu me lembro de uma cena que até hoje guardo na memória. A gente estava numa pizzaria, papai, diretor do PROCON naquele período,
E nos raros momentos em que a gente tinha essas condições de você ir numa pizzaria, diferente do que é hoje, Sim, né? sim. Só para o pessoal entender do que a gente está falando nos anos 80. Nos anos 80, com alta inflação, esse negócio todo. Fala em pizzaria que tinha basicamente uma rede de 3 pizzarias, né? A Então, Internacional, assim, né? exatamente. Que era na Coama, na Coab e no São Francisco. Exatamente. Então, assim, não era... Você ir para a pizzaria era um momento, assim... Status total. Status total. Então, a gente foi para uma pizzaria e quando a gente chega lá e vai pagar a conta, papai vai pagar a conta, que chega a conta aí, papai olha assim e tá lá, é por conta da casa. E aí a gente ficou todo mundo alegre, né? Eu perguntei imediatamente, porque eu não vi papai assim, papai meio constrangido, aí disse, sim, legal, vai ser por conta da casa, não vão precisar pagar. E papai chama o garçom de volta, e aí insiste em pagar, e o garçom traz o proprietário da pizzaria, e ele se dirige a papai dizendo que ali é por conta da casa, que ele sabe que papai é diretor do Procon, que estava fazendo um excelente trabalho e tal. E de fato, papai realmente fez um excelente trabalho à frente do Procon. Mas papai assina um cheque e paga a conta. Isso ficou assim na memória assim, de retidão, de ser correto em relação ao cargo que ocupava. Isso é muito importante, e que a gente podia ter se corrompido por bobagem, talvez para mim nem seria alguma coisa de problema, porque, enfim, não é ele apelando absolutamente nada, não estava fiscalizando aquela pizzaria, mas ele achou que pelo cargo que ocupava, ele não poderia ali se deixar levar, ainda que por esses agrados, enfim. Então aquilo ali me marcou bastante. Então o papai foi diretor do Procon, esteve à frente aí dessa associação de pais e responsáveis de alunos no enfrentamento às mensalidades, e aí ele sai candidato a vereador em 1989. E aí eu começo a carregar bandeira, vou para comício, vou, enfim, ali empolgado na perspectiva de ver papai eleito. Tu lembra a votação que ele teve? Foram cerca de 500 votos. Pois é, porque teve um que se elegeu naquela eleição que o teu pai disputou, que se elegeu com 816 votos, 817, uma coisa assim, né? Que é o Hugo Reis. Hugo Reis. Que era uma liderança comunitária da ala mais conservadora das organizações comunitárias. Teve um que se elegeu com 1.000 e poucos votos, acho que 1.200, que é o Samuel Sá. Samuel Sá, companheiríssimo do papai. Muito companheiro do teu pai. E o segundo que se elegeu, eu digo isso porque eu trabalhava naquele partido que o teu pai era afiliado, né? Que era o Partido Democrata Cristão, 1980 alguma coisa, né? E teu pai foi um dos mais votados, eu lembro. Foi. E aí dessa experiência com a política, a gente entendeu algumas coisas. Bom, primeiro é que precisava, de fato, ter uma organização melhor. Então, o papai meteu a cara, assim, fez alguns panfletos, participou de alguns comícios. Eu me lembro bem que naquele período, quem estava disputando, inclusive, a prefeitura de São Luís era o Edivaldo Holanda Pai. Sim. E, enfim, então a conjuntura daquele momento que a gente imaginava ser favorável, inclusive, para o sucesso da campanha dele, não ocorreu. Sim. E isso fez ele refletir muito sobre o prosseguimento dele na política, tanto que papai foi candidato... Na militância partidária. Exatamente. Né? Então ele foi candidato uma única vez à vereança de São Luís e não mais, mas continuou dentro dessa sua prática política militante e indo para o viés já acadêmico, né? Então, papai entra na UFMA, ele antes era um técnico agrícola e depois ele vai se tornar sociólogo já na UFMA ali no início dos anos 90. Eu entrei primeiro na UFMA do que teu pai, quando de repente eu me deparo em sala de aula com o Alderico fazendo disciplinas comigo. Eu digo, Alderico, o que tu está fazendo aqui? E ele já é de certa idade, né? Isso. Mas foi muito prazeroso poder conviver com o Alderico, com a Socorro, a companheira dele, em sala de aula. Enfim, foi... Mas assim, tu conta esse exemplo aí de retidão do teu pai, de coerência, de firmeza. Aquilo ali foi uma ação pedagógica para os filhos também, né? Ali, sem dizer uma palavra, ele mostrou o que é ser correto, né? O que é ter princípio, o que é ter... Então isso acaba sendo um marco referencial para ti, né? Isso. Tanto é que tu narra essa história aqui, né? Eu estou falando assim... muito de papai, eu vou agora botar um pouquinho de mamãe nessa história, porque ela ouvindo o podcast, depois ela vai ficar, é só teu pai, e eu, enfim. Mas assim,
a nossa família nesse aspecto, pai e mãe foram exemplos. Eu gosto de falar isso de maneira muito, muito tranquila, assim, porque realmente foi o que a gente viveu. Me lembro de uma cena, para agora chamar a atenção de mamãe. O meu irmão Sancler, que hoje trabalha em São Paulo, já foi daqui para lá, enfim, tá com Vocês são quantos irmãos? Nós somos 5. Sim. Eu, o Marconi, Sancler, o Alderico II e a Yasmin, que é a minha irmã, a filha do segundo matrimônio aí de papai. Sim. Então, já está grande, Yasmin. Já está grande, fazendo faculdade de Direito. Pai, eu fiquei velho enorme. Mesmo, cara. A gente está envelhecendo, Ricardo. Pode crer. Eu me lembro dessa cena, Sancler chegando em casa com uma cédula que ele encontrou na rua. Sim. Então, assim, imagina, São Luís daquele período, a gente chegando nem em São Cristóvão e tal, não era nem asfaltada a rua, calçamento de pedra ainda. Uma cédula até boa, né? Hã? Uma cédula até boa. Uma cédula boa. E na hora que ele olhou ali, imagina, seria o equivalente hoje a R$5. Sim, sim. Então ele vem com essa cédula e chega em casa e... Um refrigerante. Exato, né? A ideia é assim, na cabeça de criança, né? Isso aqui eu vou gastar, mas a gente mostrava as coisas quando chegava em casa. E aí ele fala isso para a mamãe, ele diz, trouxe aqui achei esse dinheiro e tal. E a mamãe fala assim, se você achou não é seu. Aí disse, pode voltar lá e deixar. Não, mas estava lá, eu não peguei de ninguém, não roubei. Você achou uma coisa que não é sua, devolva. Cara, isso daqui também ficou marcado na minha memória, porque tem uma frase que a gente fala assim, achado não é roubado. E a gente fala lá em casa, em função dessa memória que tenho de mamãe em relação a esse exemplo de retidão, o que é achado não é seu, portanto não lhe pertence. Então a gente não usa a frase em casa de achado não é roubado. Não, achado significa que não é seu. Não foi você quem perdeu. Se fosse seu, tudo bem. Mas não é seu. Se não é seu, é de alguém que com certeza vai fazer falta. Então essa outra aplicação que a gente trouxe de maneira pedagógica para a vida. Eu acho que vocês tiveram, né, duas referências éticas assim, bem testemunhal, né, de retidão, de ética, que é muito importante da gente contar. As pessoas hoje, né, não se dão conta muito da importância desses pequenos gestos, né, que dizem muito pra gente. Nunca mais o teu irmão esqueceu disso, certamente, né, para a vida toda. Mas me diz uma coisa, Adroaldo, eu soube que você vivenciou a experiência evangélica de ser pertencente a uma denominação evangélica. Porque nem sempre quem pertence a uma denominação evangélica tem vivências evangélicas. Vamos pontuar isso com toda a tranquilidade. Como é que isso se deu? A partir de que motivação? Foi familiar? Como é que foi? Indo direto ao ponto, porque a história também ela é longa, mas indo direto ao ponto, foi a partir de um convite a esposa no meu primeiro casamento, né? Sim. Então a gente namorava e depois rapidamente casamos e ela começa a frequentar. Aqui com água. Ela começa a frequentar uma igreja batista ali no Monte Castelo, faz o convite e aí era pastor Nunado na época, não, né? Não, era pastor Milton. É Milton. E aí quando eu vou para esse culto, enfim, me emociono com o culto e aí começo a frequentar. Mas eu sou um cara criqui, imagina, veio do Bacelar Portela, aí vem a militância política, Grêmio. Já tinha participado dessa militância. Aí pronto, dali eu já começo a me envolver com um monte de gente. Então a sementezinha do questionamento já estava plantada. Ali já estava dando fruto, porque eu já estava indo para a rua, participando do movimento dos caras pintadas, enfim, dali não parou mais. Então quando eu vou para a Igreja Batista no culto e começo a participar ali, eu também daqui a pouco começo a fazer algumas críticas. Esse culto aqui, essa prédica, não tô achando interessante. Tem alguma coisa diferente aqui com o que está na Bíblia. E isso porque eu comecei a me interessar por Bíblia mesmo, e ler, enfim, trabalhar mais com o texto. O estudo bíblico. Exatamente.
e tinha a escola bíblica dominical dentro da Igreja Batista. E daí a gente começava algumas discussões, só que eu Mesmo vi sem que... ter nenhuma noção, por exemplo, sobre teologia da libertação, essas Ciência, coisas. absoluto. Não, eu sabia da teologia da libertação por conta do pessoal da pastoral Sim, da juventude. juventude. E naquela época Camelo fazia parte, o próprio Valdério. Então a gente tinha esse diálogo A com o PJ pessoal. tinha influência, né? PJ tinha influência lá no Grêmio, inclusive. Então o contato com a teologia da libertação ele veio também para dar uma certa criticidade Massa. ali à leitura de evangelho. Então não me adequei ali à Igreja Batista naquele momento, a aquela coisa liturgia. toda. E aí eu tive a sorte, porque à época eu estava fazendo já a graduação em História, a gente está falando do ano de 95, Sim. e daí encontro o Lindon, que é pastor. E tinha vindo para o Maranhão, para cá, para São Luís, para pastorear uma igreja, a igreja congregacional no Angelim. E era também, ele tinha acabado de fazer concurso, ele vem para uma coisa, para ser pastor, e aqui ele acaba fazendo concurso para professor de história, por sinal, excelente professor de história da área de medieval, naquele momento. E daí, quando eu vou para o segundo período em história, ele é o professor. E começo ali me aproximar dele, e ele, como bom calvinista, que não faz convite para ninguém, não faz proselitismo, eu acabo me convidando para ir para a igreja. E ali é que... Calvinista não faz proselitismo? Não, de maneira porque a ideia do calvinismo está ali vinculada diretamente ao texto de Efésios, né? Vós sois chamados à salvação, isso não depende de vós, é dom de Deus. Então, aí eles praticam isso com radicalidade, né? Então, quem vai ser salvo pela graça de Deus. Por incrível que pareça, tu está contando essa história, eu também me convidei para ir na igreja do Lindo, né? Eu busquei ele. Exatamente. Na casa dele, eu soube da existência dessa figura, e eu um dia descobri o telefone dele, liguei para ele, fui na casa dele. Para dizer, olha, eu gostaria de frequentar a tua igreja e tal e tal. E ele não fez nem assim. Vambora, tipo assim. É um calvinista convicto, assim, não, vai, aqui vai ser por conta da graça de Deus. Então, se for da vontade dele, você vai. Se não for, não adianta nem eu te convidar. Resultado, hoje nem tu nem eu fazemos mais parte da... Mas enfim... E daí eu começo a frequentar. A minha noção de evangelho ficou muito mais consolidada depois de ter aquela convivência com o Lino lá também, né? Porque ele ajuda a gente a compreender isso de maneira bastante tranquila, sem grandes traumas, né? Isso. E aí eu começo a frequentar a igreja congregacional e ali para mim foi uma mudança de chave enorme na minha vida. Pelo seguinte, eu começo a não somente frequentar, mas me envolver de fato com a igreja. E embora tenha sido católico durante bastante tempo, ter feito primeira comunhão, inclusive ter participado da construção de igrejas dentro daqui de São Luís, católicas. Me lembro bem do período lá do Pão para Quem Tem Fome, que foi uma das campanhas da fraternidade nos anos 80. Ali, na Igreja Congregacional do Angelim, eu me envolvo diretamente, não somente com esses aspectos missionários, de você viver, por exemplo, dentro da região do Pindaí, e trabalhar a solidariedade entre irmãos, enfim, no atendimento dessas comunidades vulneráveis, mas também de entendimento de evangelho, de uma teologia, de fato, de libertação, que já se coadunava ali aquela do final dos anos 70, ali início dos anos 80, quando eu tenho essa experiência, e me tornei professor de escola bíblica dominical. E aí se abriu um horizonte enorme, porque me formou professor. Eu digo isso para todo mundo, que talvez esse cacuete que eu tenho de professor de formação se deve menos à formação da UFMA e mais à escola bíblica dominical. Porque numa escola bíblica dominical, você tem um texto de evangelho, que você sabe muito bem que é um texto duro, difícil de ser compreendido. A Bíblia é um livro difícil. Estimula a reflexão. E como é que você faz esse texto ser entendido a pessoas que mal têm formação escolar? E aí você tem no banco de uma escola bíblica dominical, desde uma professora universitária, como nós tínhamos, até um marceneiro que morava na mesma rua da igreja e que mal tinha tido uma formação escolar. Então, como é que você pode alcançar essas pessoas numa aula
uma explicação sobre determinado texto que por si só já é um texto complicado. Sim. Então isso para mim foi um verdadeiro desafio de me fazer entender de maneira simples, mas sem perder a riqueza do Para texto ser bem bíblico. igrejeiro, foi uma bênção. Mas foi assim para mim uma virada de chave enorme. Eu digo muito isso para Lindon, que eu sou muito grato pela oportunidade que a Igreja Congregacional acabou me possibilitando de viver essa experiência. De entender mais da Bíblia, eu tive que ler, reler, ter os comentadores. É que Jesus escreve torto por linhas certas. Verdade. E enfim, a partir disso, eu acabei que criei também outras redes aí de amizade, compreensão, voltando àquilo que você falou, eu outra vez tive que sair de bolhas, né? Sim. Então veja só que paradoxo aí, Ricardo. A gente está hoje falando de um cenário político brasileiro em que se criou uma bolha dentro do meio evangélico, sobretudo, né, de um fundamentalismo, de um conservadorismo, de um reacionarismo. E que é cultural isso. E nega o cristianismo. E a experiência que eu tive dentro da igreja congregacional, dentro da comunidade de irmãos, foi justamente o inverso. Foi você observar um Cristo democrático, um Cristo progressista, um Cristo acolhedor, um Cristo solidário. Então, quando você está tratando de pessoas que não foram alcançadas pelo Estado em função das suas ausências, da falta de políticas públicas, você vê como é que essa igreja alcança essas pessoas, mas na perspectiva de libertá-los, não de torná-los zumbi. Então esse é o grande problema que eu vejo hoje, que impregna boa parte das igrejas no Brasil. Então o cristianismo, que deveria ser um cristianismo pregado e voltado para a libertação do indivíduo com toda a sua potência, acaba sendo o contrário. Então hoje a gente fala menos em amor e o ódio parece ser o elemento que atravessa aí a fala de alguns. Tristemente o ódio se tornou a argamassa dessas relações religiosas. Porque eu digo que são mais relações religiosas do que propriamente relações de fé e de espiritualidade, né? Que são coisas absolutamente distintas. Mas aí tu acabou se afastando também da vivência na igreja. Aí o que acontece? Eu começo a enveredar no campo acadêmico também, para e passo, né? Paralelamente a esse momento eu estou escola bíblica e ao mesmo tempo estou terminando graduação, e aí continuo dentro da igreja, daqui a pouco eu estou em mestrado, cabeça começa a virar um pouco. Né? Olhando teus trabalhos, tu se afastou para se aproximar ainda cada vez mais, tu se afastou para mergulhar fundo nessa história de fé e política. Fala um pouco dos teus trabalhos acadêmicos, que eles, na verdade, testemunham contra o teu afastamento. Exatamente. Né? É um negócio assim extremamente complexo, porque veja, eu defendo a minha monografia na UFMA e me lembro bem dessa banca, porque Lindon era meu pastor na igreja e meu orientador dentro da universidade. Era um orientador espiritual e acadêmico. Que doido. Imagina. Ferretti, que assim... O homem da macumba. O cara que foi mais... Dos terreiros. Dos terreiros. Meu grande mestre. Meu grande mestre, amigo, um pai acadêmico. Eu literalmente carreguei a alça do caixão de Ferretti quando foi enterrado ali no Parque da Saudade. Sim. E eu vi recentemente uma frase que lembra agora em relação a Ferretti, que Ferretti não é desses homens que a gente enterra, né? É daqueles homens que a gente planta. Então, onde você o coloca ali, saem sementes que estão espalhadas hoje. Deixa eu te contar uma história sobre Ferretti. Quando eu comecei a frequentar a igreja congregacional também, não a convite de Lindon, mas se autoconvidando, eles me chamaram para participar de um evento evangélico, de discutir diversos temas. Um dos que eu fui foi lá naquele seminário ali do Pingão. Eu sei, o Cristão Evangélico. Um evento grande que a congregacional estava realizando junto com algumas outras igrejas. E eu fui por uma mesa redonda e foi um pastor acho de Alagoas. Eu ia falar sobre jovens e política. Eu falei da minha experiência na Caritas, de como eu olhava o MST, a minha relação com o MST. E tinha um pastor que ia fazer uma fala sobre Exus e Pombagira.
Cara, eu digo, vai acabar, eu vou ficar ledo engano. A fala do pastor altamente valorativa sobre a religiosidade popular, incrível. E quando abriu para a pergunta, eu acabei dizendo que fui professor de Ferretti. Cara, ele ficou louco. Que eu fui aluno de Ferretti. Cara, tu foi aluno de Ferretti? Como é que eu faço para encontrar esse homem? Ele queria num domingo à tarde que eu fosse levá-lo na casa de Ferretti, só que eu não sabia nem onde Ferretti morava, né? E eu digo, cara, mas era incrível, assim, o respeito que esse camarada, que esse professor, que esse pastor tinha sobre Ferretti, né? Diz que boa parte das pesquisas dele foram orientadas pelas leituras que ele fez sobre o professor Ferretti, para falar da grandeza desse grande professor, que eu tive a honra de ter sido aluno por várias disciplinas na formação de ciências sociais. Isso. Então, em 2000, eu defendo uma monografia que fala, cujo título é Inserção Protestante do Maranhão durante a Primeira República. Essa monografia? Essa foi a monografia, no ano de 2000, defendida... Essa questão da religiosidade sempre te marcou, assim, né? Os interesses de... Porque desde 97 eu elegi, em função da influência ali do Lindon, naquele momento, que ele cria um grupo de pesquisa, ainda muito diminuto, me lembro bem que era eu, ele, o Fábio, somente 3 ali, pesquisando sobre evangélicos no Brasil, e o contexto principalmente do século XIX. Ele já vinha de um acúmulo, Lindon, da sua dissertação sobre a Igreja Evangélica Fluminense, isso no Rio de Janeiro, enfim. Então, quando eu venho a pesquisar sobre evangélicos, elegendo um tema de acordo com essa linha de interesse que o Lindon tinha também. Quando termina a graduação, aí tento seleção para o mestrado, não dá certo, a gente está falando de um contexto, só para o pessoal saber, antes de governo do PT, só para deixar muito claro, porque dentro da UFMA, Ricardo, você vai se lembrar, lá no CCH, no Centro de Ciências Humanas, a gente não tinha nenhum programa de pós-graduação. Então, quem queria fazer mestrado tinha que sair do Maranhão. Era coisa de você... O lugar mais próximo com mestrado era Recife, depois Salvador e depois era a região sul do país. Eu lembro do primeiro mestrado aqui, que eu me lembro das áreas de humanas, foi o de políticas públicas. Porque durante muito tempo ele imperou sozinho. Exatamente. Ali, né? Então imagina a quantidade de gente se formando em história, em geografia, em filosofia. E tendo que sair. E tendo que sair, porque imagina, políticas públicas, você tinha 10, 15 vagas. E aí como é que faz? Não era 12, eu lembro, eram 12 vagas. E a gente tinha que fazer um esforço hercúleo para encaixar o nosso projeto, nosso interesse, né? Ali, né? Ali, então, na verdade era um arremedo. Então, eu tentei em Recife, não deu certo, porque, óbvio, como todo mundo, o pessoal que estava daqui do Maranhão, do Piauí, do Rio Grande do Norte, procurando Recife, mesma coisa Salvador. Então, procurei Recife, fiquei reprovado na entrevista, depois de ter sido aprovado no processo seletivo, escrito e tal, por conta de uma resposta burra na hora. Você precisa de bolsa para poder estar aqui em Recife? Aí eu respondi, sim, claro, como é que eu vou me sustentar em Recife? Enfim, não deu certo. Então, quando se abre em 2003 o programa de pós-graduação em Ciências Sociais, veja que a data é justamente já dentro do primeiro ano do governo PT, que traz aí uma série de acessibilidades dentro do campo acadêmico para a gente. E Ferretti vai ser meu orientador. Então, é a primeira turma do programa de Ciências Sociais. E aí a minha dissertação de mestrado se volta para outra igreja evangélica, a Igreja Evangélica Brasileira, fundada pelo Miguel, lá no Rio, também contexto do século XIX. Isso em âmbito de mestrado? Isso em âmbito de mestrado. Essa igreja lá ainda existe? Ainda existe, inclusive tem aqui já em é tradicional? Ela é uma igreja, assim, a gente não consegue classificá-la, porque ela tem elementos pentecostais, ela tem elementos reformados de uma liturgia presbiteriana, conjugada a elementos católicos. Que coisa. O Ricardo Mariano, que escreveu o livro sobre os neopentecostais, e na introdução ele tenta ali classificar sociologicamente essas igrejas no Brasil. Igreja Evangélica Brasileira, a IEB. Ela tem aqui? Ela tem aqui no bairro do São Cristóvão. E é interessante porque é no cruzamento entre a rua Fé em Deus e a Avenida Miguel Vieira Ferreira. Eles conseguiram
inclusive dá nome lá à avenida que está próximo da igreja. E é uma história muito louca, porque o Miguel Vieira Ferreira foi tomado como um anjo, o anjo Miguel. Literalmente o arcanjo Miguel se fez presente entre nós humanos e funda a igreja e deixa uma série de recomendações. Tanto é que a igreja ela tem o Antigo Testamento, o Novo Testamento e o Novíssimo Testamento. Mas quem que escreveu esse novíssimo? O Miguel, o próprio pastor da igreja. Pastor que é maranhense. Que é maranhense. De onde? De São Luís, não? Daqui, não, agora eu não lembro bem. Ele se desloca daqui do Maranhão. Ele tem um projeto, inclusive, de desenvolvimento da província do Maranhão. Ele já era evangélico daqui, não? Não. Daqui ele era um monarquista à época, mas quando vai para o Rio de Janeiro, na decepção com Dom Pedro, ele acaba se tornando um republicano, junto com o pai. Sim. E ele se desloca, ele tinha um jornal aqui chamado O Artista. Aqui em São Luís. Aqui em São Luís. Um jornal voltado para a indústria, comércio, então ele era desenvolvimento. do chamado na época meio intelectual? Do meio intelectual. Então, quem inclusive faz referência a ele, é a professora Regina Faria. Quem me apresenta, inclusive, o Miguel Vieira Ferreira é Manuelzinho, o professor Manuelzinho, que estava na minha banca de graduação, Manuelzinho da História. E sou muito grato a ele por ter me apresentado justamente meu objeto depois de dissertação. Então, quando nesse percurso entre 2003 e 2005, continuo também na igreja congregacional. E aí você está trabalhando no campo acadêmico e, ao mesmo tempo, discutindo questões dentro da igreja, esses aspectos todos. Mas em 2007 começa a ter uma ruptura aí para mim de entendimento de coisas. E aí eu começo a me afastar da igreja enquanto instituição. Sim. É um movimento muito parecido com aquilo que eu escrevi sobre Manuel da Conceição. Sim. E que está inclusive dentro da minha tese de doutorado, livro sobre os evangélicos e ditadura militar no Brasil. Quando eu vi o Manuel falando a respeito de que ele rejeitou a igreja, ele sai da igreja, é expulso da igreja, mas ele não é expulso da convivência com Deus. Ele continua sendo um homem de fé. E aí eu consigo entender isso da parte dele, porque foi o que me ocorreu justamente nesse percurso. Eu olho para uma estrutura eclesiástica montada com uma série de defeitos e aí Deus não cabe aqui. E começa a ter uma série de inquietações a partir disso. E aí é um afastamento institucional com essa igreja de pedra e cal, Sim. mas não da convivência com essas pessoas. Alarga aí o olhar sobre quem são meus irmãos e irmãs. E aí o irmão e irmã eu encontro com o próprio Ferretti, como falou ainda há pouco, o macumbeiro, o cara que está ali dentro do terreiro, a Mundi Carmo, que é uma pessoa também excepcional, pesquisadora. Então o campo alarga nesse sentido. E vou conhecendo gente que é ateia, gente que é de terreiro, gente que, enfim, das suas mais múltiplas escolhas religiosas e também questões aí políticas. Enfim, isso tudo dá um caldeirão enorme. E quando eu vou para o doutorado, isso já em 2011, quando eu me desloco para 2012, quando eu me desloco para o doutorado no Rio de Janeiro, vou ser orientando de Jorge Ferreira, o grande historiador, vai escrever sobre a biografia de João Goulart, um cara premiadíssimo, professor titular da UF, enfim. E muita gente, inclusive, dizia, cara, você vai pegar a orientação do Jorge, o cara é muito difícil, não sei o que mais. E mandei uma carta para ele na cara de pau e consegui a orientação. E hoje somos grandes amigos. E nessas conversas com o Jorge também aprofundando ainda mais essa leitura sobre a história, sobre a política brasileira em particular. Me afastou ainda mais porque quando eu começo a pesquisar sobre as igrejas evangélicas no Brasil, 4 em particular, que foi a metodista, a presbiteriana, a Assembleia de Deus e a Batista. Isso no âmbito nacional, com os documentos publicados por essas igrejas. Aí veio uma decepção ainda maior. Foi, né? Porque aí você vê o envolvimento
direto com a tortura, com o que havia de pior, com a perseguição dos irmãos. Exato. Então, você vai ver um Anivaldo Padilha, membro de igreja, sendo perseguido, um Leonildo Campos sendo perseguido, Manuel da Conceição, Rubem Alves. Então, aquele corpo de pessoas... Rubem Alves, escritor? O Rubem Alves, escritor, que era da igreja presbiteriana. Então, você veja a pujança que era, assim, os membros de igrejas evangélicas dentro do Brasil, espalhados pelo país. E aí a gente tem essas pessoas sendo expurgadas. Isso doeu bastante. Então, assim, definitivamente não tinha mais como voltar para instituição, igreja. Então, a tua graduação estudou... Qual foi o tema da tua graduação? A inserção protestante no Maranhão durante a Primeira República. O mestrado? Mestrado, a Igreja Evangélica Brasileira... Igreja Evangélica Brasileira, uma experiência carismática. E o doutorado? Evangélicos e política no Brasil durante evangélicos e ditadura militar no Brasil. No Brasil. Esse está publicado? Os dois estão publicados. Tem inclusive exemplares na MEI. Quem quiser adquirir, pode adquirir na MEI. Tá lá. Coisa boa. Adroaldo, você, professor do Instituto Federal, com uma consistente formação na área da historiografia também, já não é a primeira vez. Você já concorreu a candidatos a reitor do IFMA, já concorreu a cargo eleitoral também partidário e agora concorre novamente. Como é que a política acontece na tua vida? Eu concorri pela primeira vez, acho que depois de Grêmio, a primeira vez que eu voltei a concorrer a alguma coisa foi na candidatura a reitor em 2016, no Instituto Federal do Maranhão. Aliás, foi uma campanha bastante bonita. Foi uma campanha bonita. Assim, a gente estava numa perspectiva de reformular as questões político-pedagógicas dentro do Instituto Federal do Maranhão. Muita gente bacana apoiando ali aquela candidatura em 2016. E aí, 4 anos passaram-se e veio a candidatura novamente em 2020, construída pela base. Assim, foi um negócio espetacular, porque a gente criou GTs de discussão sobre ensino, sobre pesquisa, sobre extensão, sobre plano de cargos e salários para técnicos, para docentes, sobre protagonismo juvenil, enfim, essas questões todas. E lembro de ter bombado nas redes sociais, todo mundo estava falando sobre... Uma campanha que deu muito o que falar mesmo. Eu achava, inclusive, que a gente ia ganhar, a gente estava assim, surpreso com a adesão, e os debates foram maravilhosos. Assim, muito qualificados. Muito qualificado. Então, para quem não sabe, quando você tinha a eleição dentro de Cefet, antes de se tornar Instituto Federal, ali do Monte Castelo, era um negócio assim, tábula rasa, né? Então, um xingamento e tal. Sim. 2020, a gente tem um debate qualificadíssimo entre os candidatos. Eu acho que com os governos do PT, sobretudo de Lula, os institutos deram um salto de qualidade. Assim, foi um... Verdade. Sabe? Verdade. Então, em termos de substância, em termos quantitativos e de qualidade, inclusive do debate político. Exatamente. Então, nesse debate, a gente discutia ali a questão de uma expansão, um projeto de expansão para o Instituto Federal do Maranhão que fosse coerente, que atendesse, sobretudo, às demandas sociais, às realidades, os arranjos produtivos locais. Então, a gente pensar como é que poderia o Instituto Federal estar alinhado a isso, sem que houvesse justaposição de cursos que nada tinham a ver com realidades de determinados municípios. Você não ganhou, mas deu um capital político que, imagina, Ricardo, a gente foi candidato em meio a uma pandemia durante um período de 10 dias de campanha. Durante 10 dias de campanha, 4 dias foi sábado e domingo. Então sobrou de fato 6 dias de campanha. E durante esses dias todos eu tive que ficar em casa. Não podia sair de casa, pandemia. Mas o restante, assim, o staff de quem estava concorrendo ali
pela situação, né? Então o reitor estava querendo fazer seu sucessor e seu sucessor passeava pelos campi, porque Sim. fazia parte, inclusive, da própria gestão. Sim. Então, no fim das contas, a gente teve mais de 3.600 votos, o que foi uma votação, para mim, Não tenho expressiva, dúvida né? disso, né? A gente não tinha uma caneta para dar, a gente não saiu colando bottom com ninguém e não tínhamos o poder da caneta, né? De fazer remoção de ninguém, de dar cargo para ninguém. As pessoas votaram, de fato, por um projeto. Mas só uma correção aí, eu não tinha, até então nunca tinha sido candidato a nenhum cargo, assim, político, partidário, absolutamente nada, absolutamente nada. Então, a primeira vez tem sido justamente agora. Maravilha. Essa é a primeira experiência. Depois você concorreu a vereador também, não? Nunca concorri. Eu tinha impressão que eu tinha ouvido tua... Não, só papai. Papai concorreu a vereador em 1989. Tá. E agora você é candidato a deputado estadual... Pelo coletivo Vamos. Pelo coletivo Vamos. E fala um pouco desse coletivo, quem compõe esse coletivo e que proposta de concorrer a um coletivo, que é uma modalidade que tem surgido aí, né, de natureza mais solidária, né, de ocupar o espaço público. É exatamente isso. Então, eu acho que essa experiência acumulada aí dentro do Instituto Federal, no âmbito da gente construir candidaturas de base, né, discussão da base, o chão da escola, agora a gente está discutindo pelo chão da rua, então dos segmentos sociais. Então a gente tem um coletivo Vamos, são 5 letrinhas e também são 5 pessoas ali compostas por mim, dentro do segmento da educação, envolvido com questões sindicais, enfim, mas sobretudo com a bandeira da educação. Nós temos a Lica Guterres, que ontem inclusive foi uma das homenageadas, junto com Mundinha, junto com Mãe Cabeca, junto com a Francisca, várias mulheres negras potentes. Ela era uma das homenageadas por conta do trabalho que ela tem desempenhado a partir do seu instituto de alcance a pessoas em vulnerabilidade alimentar, social, enfim, é um trabalho muito bonito que Lica vem desempenhando já de muito tempo. Foi candidata a vereadora em São Luís no último pleito. Então é uma das mulheres que faz parte. A outra letrinha aí que compõe conosco é a Célia Pinto, uma mulher de uma potência vigorosa, negra também. Hoje ela é presidente do conselho, é um dos membros da executiva do Conselho Nacional Quilombola. Sim. Então uma pessoa com grande legitimidade para poder falar sobre as questões fundiárias que alcançam, sobretudo, essas comunidades tradicionais, não somente quilombola, mas também indígenas. É uma mulher negra, militante, ativista, que faz parte do coletivo. Nós temos o Davi Brandão de Jesus, para não confundir com o outro lá. Eu tenho, inclusive, feito mais referência a ele hoje como Davi de Jesus. Sim. É de Jesus, mas é de terreiro. Sim. Porque é um cara que está envolvido diretamente com as associações de terreiro dentro do estado do Maranhão, reconhecido por essa militância frente a isso. E, por fim, o professor Alain, que ele é gay, LGBTQI+, representa esse segmento também importante, também necessário de ser discutido, debatido, enfim. Então nós temos 5 pessoas com bandeiras ali específicas e que se encontram justamente pela necessidade de ter representatividade no parlamento maranhense. Então são bandeiras que se juntam na perspectiva de transformar realidades dentro desse estado a partir dessa construção de base. Adroaldo, nosso quadro político, ele, em âmbito nacional, ele é um tanto distópico, é ameaçador, é sombrio. Eu acho que está mais do que na hora de experiências como essa, né, de propostas coletivas, solidárias, de se apresentarem, porque a gente precisa plantar de novo a utopia. Como é que você está vendo o cenário político nacional? No caso do nacional, a gente tem a possibilidade de escolher agora entre 2 candidatos, um dessa linha da violência, do desamor, e outro que já teve experiências que apontam para a consolidação de políticas públicas, da afirmação de direito, da diversidade, do incentivo à ciência, à educação. Então, a gente tem que escolher entre essas duas possibilidades. E, em âmbito de Estado, a gente tem a possibilidade
de continuar a experiência que a gente teve com o Flávio Dino, não é? Com a possibilidade da continuidade com o candidato, ao pré-candidato Carlos Brandão, e as outras propostas que aparecem quase sempre também sintonizada com o governo federal, que ora está aí de plantão. Então, como é que você está vendo esse cenário, essa conjuntura do Maranhão e as perspectivas que apontam e o que o Vamos traz para a gente em termos de propostas de atuação? Eu acho que primeiro a gente está dentro de um cenário que é muito crítico. A gente está olhando, a gente sabe o que foi, o que tem sido a experiência de 4 anos de governo Bolsonaro. Eu nem vou discutir as questões da pauta moral, dos costumes, enfim, é preciso perguntar para o povo, o preço do arroz, como é que está? Como é que está o custo de vida para você? Melhorou, piorou? Porque quando a gente faz a experiência da vida material, Ricardo, o que foi os anos de governo Fernando Henrique Cardoso, eu posso te dizer, bom, minha vida melhorou a partir do momento que eu tive um governo do Partido dos Trabalhadores. Eu digo isso de maneira muito tranquila, com todas as reticências e críticas que a gente sabe. Todas as contradições que a gente aponta com tranquilidade. Mas eu posso dizer, bom, o fato de ser professor, só o fato de eu me tornar professor foi uma garantia dada por uma política pública do governo do PT. Por uma política pública, não foi nenhum privilégio. Exatamente, política pública. Então você cria institutos federais, você expande as universidades, você cria concurso. Então, só para se ter uma ideia, as pessoas tinham vergonha de se dizer professores e professoras, porque o salário era um salário assim irrisório. Eu lembro, não sei se tu alcançou, quando eu entrei na UFMA, foi em 90. Cara, a universidade era absolutamente sucateada. Tu entrava nos banheiros, dava nojo, tu entrava de nariz entupido para tu conseguir fazer tua necessidade fisiológica e sair correndo dali. Exato. Porque era insuportável. Exato. E aí eu acho, Ricardo, que nos falta aqui uma memória, porque nós estamos no ano de 2022. Então a gente está falando com pessoas, por exemplo, que se hoje tem 20 anos de idade, elas já nasceram dentro do governo do PT. Então não tem uma comparação anterior ao governo. Exatamente. Então o cenário é muito crítico. A gente está vendo a volta desse sucateamento, a volta da hiperinflação. A gente está passando por uma situação complicadíssima que nós pensávamos ter deixado para trás. Então esse é o primeiro cenário. Mas para quem faz política, política é esperança. Senão eu acho que a condição, inclusive, de ser professor é o fato de eu ser um cara otimista, porque se eu não fosse otimista não teria como ser professor, porque você deposita o otimismo numa geração que está se formando para daqui a pouco mudar a realidade desse país. Então, esse cenário em que a gente se encontra, a gente precisa mudá-lo e tem que ser para agora. Assim, a gente não pode mais correr o risco de apostar no que está aí. Eu diria mais assim, que eu acho que a candidatura de vocês aponta nessa direção. Não basta mudar só o executivo. É importante, mas é preciso que tenha um parlamento capaz de operar as mudanças que esse governo aí nos impôs. E aí, esse é o ponto que eu ia tocar agora. A gente, durante muito tempo, no âmbito acadêmico, sobretudo, a gente não se envolvia diretamente com a política. Então a gente ficava aqui no backstage, né, nos bastidores, dando orientação política, falando para os nossos alunos, assessorando. E eu cansei de ouvir dos meus alunos falando, professor, por que o senhor não se envolve, por que o senhor não se lança candidato? E eu sempre retrucava dizendo, não, mas tem outras pessoas aí para poder fazer isso, vamos apostar em candidaturas progressistas, vocês mesmos poderiam se lançar candidatos. Eu sempre recusava o convite, o estímulo a me envolver com a política partidária. Mas o fato do bolsonarismo ter sido eleito, o fato da gente ter candidaturas do nível de um Alexandre Frota, do nível de um Tiririca, expôs justamente dessas coisas. Mostra o quanto a gente deixou esse espaço vazio. É verdade. E aí política não tem espaço vazio. Não tem espaço vazio. Aí, peraí, se os alunos meus aqui estão confiando nessa bandeira, se a gente teve o corpo de docentes, de técnicos, de estudantes que apostaram em Adroaldo dentro de uma campanha para reitor,
Vamos utilizar então dessa força política, dessa capacidade de aglutinar pessoas das mais diversos pontos do Estado, para a gente ter uma pauta que de fato defenda essa agenda que alcança quem luta por educação, quem luta por terra, quem luta por trabalho, quem luta por identidade, por cidadania, enfim. Então vamos pelo direito de oferecer, existir, inclusive, né? Exatamente. Então, eu acho que o coletivo Vamos, ele se propõe justamente a dar alternativa dentro desse mar de lama, de miséria em que hoje a gente se encontra em diversas candidaturas. Então, hoje eu olho como a possibilidade da gente ter um leque maior nesse menu tão reduzido que nós temos de candidaturas, restrito, e fico feliz do coletivo Vamos, nessa perspectiva, ter inclusive se lançado a alternativa dentro do próprio partido. Sim, PSB, é o único, né? Coletivo pelo PSB, é o único coletivo do partido. Então é uma experiência que a gente já vê exitosa dentro do PT, com o trabalho que foi do Jonathan, o coletivo Nós, que é de um grande amigo, Jonathan. Eu acho que a gente precisa reforçar candidaturas nesse sentido, dentro do campo progressista principalmente. Não são adversários, pelo contrário, fortalecem as trincheiras que precisamos ocupar de enfrentamento ao que está aí. Eu acho que a falta de articulação entre nós dentro do campo progressista é que possibilitou inclusive isso que aí está. Acho que a gente precisa também ter inteligência para... menos autofagia. Isso, menos autofagia. Eu acho que a gente precisa se ver muito mais como pessoas dentro da mesma trincheira no enfrentamento a essa política que aí está posta. Meu querido professor Adroaldo, eu queria agradecer carinhosamente a sua presença aqui. Hoje a gente pôde conhecer um pouco da sua história, da sua trajetória de vida, das suas inspirações. Dizer que foi uma alegria imensa tê-lo aqui no podcast Já Pode Falar. Eu gostaria que você pudesse também fazer suas considerações para o nosso público que está acompanhando aqui, ávido por... Se a gente pudesse continuar falando aqui, está sendo uma conversa tão bacana, tão franca, que a gente passaria 2, 3 horas conversando, mas a gente tem um tempo limitado, e eu queria ratificar os nossos agradecimentos pela sua presença. Ricardo, primeiro eu queria te agradecer enormemente, assim, a gente já se conhece já há muito tempo, ratificar também assim, o grande carinho que meu pai tem por ti, que mamãe tem por ti, porque ela é uma ouvinte assídua de Chorinhos e Chorões. Vou botar o nome dela para mandar uma para ela. Eu já ouvi tu fazendo referência a ela aqui, um abraço para a professora Silva, no Residencial Pinheiros, aí eu já sei, é mamãe que já mandou mensagem lá para ele, mas ela te adora de coração, que é uma assídua ouvinte. Maravilha. E deixar um recado aqui para quem nos ouve, em relação à política, isso que você acabou de falar, a necessidade que a gente tem que ter um parlamento qualificado. Eu olho sempre de maneira muito receosa quando a gente diz não vou me envolver com política. O fato da gente não se envolver com política, de não dar atenção a ela, redunda justamente no prejuízo que hoje nós estamos tendo. Uma escassez aí de coisas, de políticas que nos alcançam, a inflação que está galopante, achatamento salarial, o desmonte dos direitos que foi operado, os direitos sociais. Tudo isso é decidido no parlamento. O esvaziamento do trabalho enquanto direito humano. Exatamente. Então, se a gente não entender que quem elabora leis, quem está elaborando as leis que orientam os executivos nesse país, ou seja, aqueles que estão produzindo textos que depois vão redundar lá na orientação política de Estado, a gente tem que entender que essas pessoas estão no parlamento. São deputados estaduais, são deputados federais, são senadores, são vereadores. São essas pessoas que decidem essas leis. São eles que as constroem. Se a gente não tiver gente nossa para poder ali estar pautando a agenda que nos interessa, a gente pode até mudar o presidente, pode mudar o governador, o prefeito, mas não se altera aquilo que nos interessa, que é a agenda de transformação da nossa realidade. A própria correlação de força nas disputas que se dão no âmbito do Congresso, né, que é o que vai implicar em políticas públicas, ou não. Exato. Não? Então eu queria deixar assim, esse apelo
para que a gente pudesse ter esperança. Eu acho que se a gente perder a esperança, então acabou, vamos ficar em casa e esperar o juízo final. Mas eu estou esperançoso de que 2022 pode se abrir um novo horizonte para a gente. Nós já passamos por crises anteriores, né, Ricardo? Você tem 10 anos mais velho do que eu, tem mais estrada do que eu, já viu cenas terríveis dentro desse país, de escuridão, de sombras, e a gente conseguiu brilhar, conseguiu trazer esperança. Eu só não imaginava que fosse experienciar essa tragédia que a gente está vivendo. Exatamente. Hoje. Nenhum de nós imaginávamos isso. E eu acho que a gente consegue reverter essa situação para já. Mas é preciso a gente se dar as mãos de maneira forte, de maneira unida, de maneira solidária. Ninguém solta a mão de ninguém. Exatamente. Professor Adroaldo, mais uma vez, muito obrigado. Boa sorte nessa empreitada. Obrigado. E vamos para frente, né? Vamos juntos, porque juntos podemos mais. E Lula lá. Lula lá. Deu quanto tempo aí? Acho que deu mais de uma hora. 1h25. Égua doido. Caramba.